E o senhor está no meio, o senhor Wagner Gabi, o senhor está no meio dos pastores, entendeu? Dos maus pastores, pastores que a igreja já reprovou. O senhor está reprovado em Curitiba, está reprovado, entendeu? O senhor está reprovado. Se o senhor comprar um apartamento de 3 milhões de reais, mas é para a igreja não precisa de apartamento de 3 milhões, não. Tome vergonha na cara do senhor. Estão pedindo para nós comentarmos aqui a respeito do que está acontecendo em Curitiba. Para quem não sabe da história da compra do apartamento sem autorização da igreja, procure os demais vídeos que estão aí e você vai entender o caso. Porém, o vídeo de hoje se trata desse assunto aonde está claro e nítido que o pastor presidente de Curitiba está subestimando a inteligência do povo e fazendo uma armadilha para que a igreja venha cair nessa armadilha e ele sair como o bonzão da história. Mas nós já sabemos que esse pastor, infelizmente, já deixou de ser pastor há muito tempo e está tratando a igreja de Curitiba como que se fosse um nada. Mas antes eu gostaria que, se você não é inscrito, se inscrevesse no canal. Se você já é inscrito, verifique a inscrição. Ajude a divulgar o nosso conteúdo para que os demais venham abrir os olhos e entender o que acontece, como é que funciona a artimanha desses pastores que infelizmente estão pensando mais neles do que na própria igreja. Afinal, pelo que aparenta, parece que Curitiba não tem órfão, não tem viúvas, não tem necessitados. As igrejas dos bairros estão impecáveis. Pelo tamanho da ganância, aparentemente parece que está tudo ok. Mas nós sabemos que o camarada está pensando só do seu lado e principalmente a diretoria que está com ele da mesma forma. Deixe seu comentário aí, o seu like que é importante. Bora pro vídeo de hoje. O que acontece? Foi comprado em Curitiba pelo pastor presidente da igreja um apartamento do valor de 3 milhões de reais e ele comprou esse apartamento sem o apoio da igreja, sem o aval da igreja, sem a aprovação da igreja. E deu todo aquele bafafá que quem acompanhou lembra. Porém agora ele foi obrigado a devolver, a obrigação deles é devolver. Porém agora o que ele fez? Marcou uma Assembleia Geral para aprovação da devolução do apartamento. E é aí que está a armadilha para a igreja de Curitiba. Olha o nível da administração atual de Curitiba, meus amigos. Subestimando literalmente a inteligência dos membros da igreja. Eu até nem vou falar, eu vou reagir um vídeo aqui do vovô da Lapada, que disseram até que seria o meu tio aqui, o meu pai. Teve uns que falaram que era o meu avô, mas não é. Mas ele fala, até o título do vídeo dele diz assim: o presidente da AD em Curitiba faz jogada para consertar o seu erro. É uma jogada suja. E o vovô da Lapada, até quero mandar um abraço porque somos companheiro de plataforma, ele fala com propriedade e manda um recado pro presidente de Curitiba. Se liga. Mais uma vez, o alvo é o nosso amado pastor Wagner Gabi. Pastor Wagner Gabi. As informações que chegam até a nós aqui a respeito da compra daquele apartamento, que aquele apartamento foi comprado com uma manobra. Uma manobra. As convenções brasileiras, talvez alcance 90% delas, estão corrompidas. E corrompendo também. Na verdade eu sempre fiz a pergunta para que serve as convenções, né? Não passa de um verdadeiro sindicato de pastores. E a do Paraná, nesse momento, não é diferente das que se corromperam. Não é diferente. Porque para se fazer um negócio de tamanha envergadura, a compra de um apartamento por 3 milhões de reais, no estatuto da igreja era preciso que houvesse uma aprovação da Assembleia de todos. Está no estatuto. Mas isso não foi feito. Não foi feito. Aqui prova que eles tratam o dinheiro do povo como 3 milhões, meu amigo. 3 milhões daria para reformar os templos da igreja de Curitiba aí, da capital, né, que estão totalmente destruídos pelo cupim. Mas não, resolveram comprar um apartamento. O pastor Wagner Gabi, naquela sua
arrogância de policial militar, que todo oficial é prepotente, é arrogante, e ele se lembrou do tempo que ele era militar, da ativa, que ele podia humilhar as pessoas. Ele é muito vingativo. Eu conheço ele, pessoalmente, conheço. Muito arrogante. Prestou atenção? Ele conhece pessoalmente e definiu como muito arrogante. Não aceita crítica, não aceita nada. É um tremendo ditador, o Wagner Gabi. Ele fez uma manobra, nessa manobra, junto com a diretoria dele, compraram aquele apartamento. E a igreja não aprovou. A igreja não aprovou. Eles aprovaram dentro das 4 linhas, como dizia o Bolsonaro, aquelas 4 linhas lá deles, foi aprovado aquele apartamento. Deram a entrada e aí agora tem que pagar durante, não sei se 5, 10 anos, 20 anos, sei não. Estão lá com aquela bomba na mão, 3 milhões de reais para ele morar com a sua novinha. Novinha que eu falo porque casou recentemente. Mas acontece... Imagina, desfrutar de um apartamento com a novinha, né? A mulher tem uma certa idade, né? Mas a novinha que ele se refere aqui é uma mulher nova porque faleceu a primeira esposa. Então ele logo em seguida casou e já foi para a compra de um apartamento milionário. Eu vou deixar o vovô da Lapada falando, porque senão eu vou ficar atrapalhando. E você precisa prestar atenção no que o vovô fala aqui. Que a compra foi feita de maneira irregular e fraudulenta, porque a igreja não aprovou. A igreja não aprovou a compra. Não houve uma assembleia geral para aprovar a conta da igreja, da compra do apartamento. E ele agora está sendo pressionado para devolver aos cofres da igreja o dinheiro que eles usaram para dar entrada nesse apartamento. E o dinheiro é pesado. O dinheiro é pesado. Eu não sei a quantidade, o valor, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. E ele está se vendo acuado, porque o estatuto da igreja exige que seja aprovado pelo plenário. Né? Tem que haver uma reunião. Não sei se essa reunião é com todos os membros ou com todos os pastores. Eu não sei bem direito isso aí. O fato é que foi feito às escondidas. Às escondidas. Quando se faz escondido, a Bíblia diz que isso é procedimento de ladrão. Porque o ladrão, ele sempre vem à noite, ele procura fazer um plano, ele arquiteta. A Bíblia diz, através de Pedro, que Satanás anda ao redor de nós, rugindo como um leão. Ele anda rodeando, buscando a quem possa tragar. E ele tragou, não somente o Wagner Gabi, como ele tragou a diretoria da igreja central. E agora a compra está irregular, e ele está querendo... agora acertar a compra. Então o que foi que ele fez? Como a igreja não aprovou a compra, ele está marcando uma reunião agora, convocando a todos para aprovar a devolução do apartamento. Vocês entendem agora o negócio? A igreja não aprovou a compra e ele agora quer que a igreja aprove a devolução. Quer dizer, vamos pegar agora e vamos botar a igreja dentro de uma arapuca, que a gente chama aqui na Bahia, uma arapuca. Vamos fazer aqui uma artimanha para botar a igreja dentro. Ora, se eu não aprovei a compra, como é que eu vou aprovar a devolução? Se eu aprovar a devolução, eu aprovei a compra. Então ele que fez o mandu dele, ele que coma. A diretoria dele, como é uma diretoria fraudulenta, puxa saco, aprovou a compra. E a compra está errada e a igreja não aprovou. Ele agora usou de astúcia. Satanás é astuto. Satanás tem usado muitos presidentes de convenções e muitos pastores no Brasil. Ao contrário, até quero dizer a vocês que a cadeira de presidente de quase todas as convenções, ela é bem larga. Por quê? Porque ela cabe Satanás e o pastor presidente. De muitas convenções, não são todas, mas de muitas. Então ele agora quer fazer uma reunião e nessa reunião ele quer dar uma de bonzinho,
Vamos agora pedir aqui a aprovação da igreja para que o dinheiro seja devolvido. Olha, então a igreja que não aprovou a compra, como é que ela vai aprovar a devolução? Se ela aprovar a devolução, ela automaticamente aprovou a compra. Aprovou a compra. Então a igreja não tem que entrar nisso. Se for convocação de pastores, de ministros, eles não têm que aprovar isso. Porque se aprovarem a primeira, está aprovada. Se aprovar a segunda, está aprovada a primeira. Se ele não fez uma assembleia para aprovação da primeira, a igreja não vai entrar nessa onda dele. Ele é inteligente, é astuto. Os pastores de hoje, a maioria são assim, ó, são assim. Eles só pensam na barriga deles, eles não estão pensando na igreja. 3 milhões de reais ia consertar muitas igrejas aí no estado do Paraná. Ele agora está querendo fazer o quê? Uma assembleia e dia 12, está marcado para o dia 12. Dia 12. Olha, está chegando, viu? Dia 12, hoje é 5, é de hoje a 8. É de hoje a 8, terça-feira. Terça-feira vai ter uma reunião, vai ter lá um culto lá, uma reunião, que é para ele vai fazer aquela jogada dos bandidos lá de Brasília. Quem aprova permaneça como estão, sentados. Aí todo mundo fica sentado, está aprovado. Entendeu? Isso aí é uma maneira de vagabundagem que acontece muito em Brasília. Quem aprova permaneça como está, aprovado. Então o que é que eu digo para vocês? Terça-feira, como é o dia dessa arapuca, disparar para jogar toda a igreja no brejo, jogar no brejo, na areia movediça. Então o que é que você faz? Terça-feira vocês não vão para a igreja. Os senhores não compareçam à igreja na terça-feira. Caso compareça, quando ele falar, quem aprova permaneça como estão, vocês todos se levantam. Porque senão vocês vão aprovar a própria sentença de morte de vocês. Vocês mesmos vão ajudar a falcatrua do pastor Gabi, lá em Curitiba. Ele fez uma falcatrua. Aquilo ali é negócio de cabra desonesto, não é de pastor. Comprou na tora o apartamento. Agora o que é que acontece? Para desfazer, vai ter que procurar agora a empresa que vendeu, a imobiliária, vai ter que negociar com a imobiliária, vai perguntar à imobiliária se ela aceita a devolução, vai ver se a valorização do apartamento, que era 3 mil, agora vem para 2, ou se vai para 5. Aí vai ter uma jogada, vai ter despesa de advogado, vai ter multa, vai ter tudo. Na realidade, o que é que vai acontecer? No mínimo, vai se perder a metade do dinheiro que foi dado como entrada desse apartamento. Então, a igreja tem que estar de olhos abertos, resistir. De hoje a 8, terça-feira, na igreja lá de Curitiba, no Templo Central, o pastor Gabi está com a arapuca armada para matar vocês tudo e responsabilizar a igreja pela compra do apartamento. Porque é só aceitar vocês voltarem à devolução, vocês estão assinando a compra. Então vocês tenham cuidado, porque o pastor Gabi está fazendo uma arapuca para matar vocês tudo, entendeu? Desculpem a expressão, a merda que ele fez, ele que coma com a diretoria. Eu quero dizer para vocês uma coisa, para vocês em Curitiba, em todo o Brasil, ficarem ligados. 99% dos tesoureiros e dos componentes de diretoria de igreja, 99% são ladrão. Coloca isso na cabeça de vocês, 99% da diretoria de igrejas no Brasil são ladrões. 99. Sobra pouca gente. Você disse o seguinte: quem pariu Mateus que balance. O angu que o Gabi fez, ele que come o angu dele. A pamonha que ele temperou, ele coma com a diretoria dele. Devolva do bolso. A igreja não pode arcar com essa responsabilidade que a igreja não aprovou. Ele, como é um vingativo, um oficial de polícia militar, capelão do exército, um cara que ganha parece que 90 mil por mês, ele pode muito bem pagar do bolso dele a merda que ele fez. Desculpa a expressão. A merda que ele fez. Porque o que mais tem hoje no Brasil é pastor desonesto. O Brasil está cheio de pastor desonesto, entupido de pastor desonesto. E aí no Paraná não é diferente. Um pastor grande como Wagner Gabi, que era para dar o exemplo no Paraná, faz uma falcatrua dessa, faz uma artimanha, dá um golpe na igreja, traiu toda a igreja e agora está com o mandu e a bomba na mão. Deixa estourar na mão dele e dessa diretoria suja aí de Curitiba, do Templo Central. Diretoria porca, lodenta, imunda,
composto de homens corruptos, compraram um apartamento sem aprovação da igreja, quando no estatuto precisa da aprovação, vocês fizeram essa arapuca e jogaram a igreja dentro. Agora, dia 12, eu conclamo vocês em Curitiba, digam não ao procedimento dessa diretoria dessa igreja aí, digam não a esse pastor Wagner Gabi, reprovado como pastor da Assembleia de Deus. O senhor está reprovado. O senhor está pensando que estava no quartel, que no quartel o senhor dava ordem e os mais abaixo do senhor tinha que cumprir, limpar até seu coturno, seu sapato, mas na igreja de Jesus não. Os crentes estão de olhos abertos no século XXI, as redes sociais estão aí para denunciar as falcatruas dos falsos pastores do século XXI. E o senhor está no meio, o senhor Wagner Gabi, o senhor está no meio dos pastores, entendeu? Dos maus pastores, pastores que a igreja já reprovou. O senhor está reprovado em Curitiba, está reprovado, entendeu? O senhor está reprovado. Se eu comprar um apartamento de 3 milhões de reais, mas é para a igreja não precisa de apartamento de 3 milhões, não. Tome vergonha na cara do senhor, tome vergonha na sua cara. A igreja não precisa de comprar apartamento de 3 milhões para botar vocês dentro. Para botar, por quê? Quem é o senhor que é melhor do que todos os membros da igreja? Que os membros são quem sustenta a igreja são os membros. E o senhor pega 3 milhões de reais para comprar um apartamento, para botar o senhor e a sua amada aí dentro. O senhor precisava tomar vergonha nessa sua cara, porque é muito feio um homem na sua idade, fazer falcatrua com essa diretoria corrupta aí de Curitiba. Não escapa ninguém, porque você foi quem aprovaram a compra desse apartamento. Vocês deviam ter vergonha na cara de vocês, que vocês não têm vergonha nem personalidade. Entendeu? E vocês que fizeram a aprovação escondido, na mesma escondida, na mesma maneira oculta que vocês fizeram a primeira, faça a segunda. Lá no Templo Central, lá em Curitiba, pastor Wagner Gabi está com a arapuca aberta para jogar vocês tudo dentro. Não aprove a devolução, porque aprovando a devolução, vocês aprovaram a compra. Vou tentar mandar aqui esse vídeo junto com uns documentos que eu tenho aqui, vou tentar. Se o YouTube não aceitar, vocês vão me perdoando. Mas o recado está dado, viu, pastor Wagner Gabi? O senhor desmoralizou a Assembleia de Deus em Curitiba. O senhor desmoralizou a Assembleia de Deus em Curitiba, lugar que eu tive o maior orgulho de passar uma semana aí. Não tive o prazer de conhecer o pastor Pimentel, mas tive o prazer de ser informado que foi um grande pastor aí nessa capital, nesse estado do Paraná. E o senhor, ao contrário dele, envergonha a Assembleia de Deus com as suas atitudes ocultas. Ocultismo é coisa de Satanás, entendeu? O senhor está pensando que está na ativa ainda. O senhor não está, não. Essa igreja é de Jesus, não é sua. Pague do seu bolso o prejuízo que você mesmo deu à igreja. Pague do seu bolso. Você e sua diretoria fajuta aí de Curitiba, pague do bolso o prejuízo que vocês deram. Muito feio, envergonhando a igreja de Jesus, uma igreja como a Assembleia de Deus, que é um orgulho para todos nós brasileiros. Temos uma igreja da envergadura da Assembleia de Deus, uma potência em pregação do Evangelho, e hoje é uma potência em roubo e falcatrua no Brasil, por causa dos maus pastores, mas também tem os bons pastores dentro dela. Tem homens de Deus e mulheres de Deus dentro dessa mesma igreja, e eles saberão dar resposta aos pastores, entendeu? Aos pastores e às pilantragens dos pastores do século XXI. Não aprovem, eles que aprovem a devolução do apartamento, tá bom? Se não gostou da comida, vocês não comam. Também não estou pedindo a ninguém para orar por mim. Vamos aguardar dia 12 o que é que o pastor Wagner Gabi vai armar para a igreja de Curitiba. Não caiam na arapuca, não caia na arapuca, não aprove. Se levante todo mundo contra esse ato terrível e mesquinho, entendeu? Fraudulento da diretoria com o pastor lá de Curitiba. Forte abraço a todos.
Abraço, vovô da lapada. É isso aí. Está claro que é uma armadilha para pegar o povo e tirar proveito. Não tem outra explicação. A verdadeira canalice. Essa é a verdade. Se você autorizar a venda, você passa a ser responsável para quem for e levantar em pé, porque vai ter a armadilha. Quem aprova é aprovado. Aquela ideia, não dá nem tempo de você se mexer no banco que o negócio já está aprovado. Se você aprovar, você estará responsável por toda a malandragem que eles fizeram. E quem tem que se arcar com tudo essa malandragem é os malandros que fizeram o negócio. Em outras palavras, eles querem tirar a responsabilidade da diretoria e do pastor e jogar para cima da igreja. E a pergunta que eu faço, quando ele comprou, eles fizeram uma Assembleia Geral? Não fizeram. Tem vídeos que foram denunciados a respeito disso. E por que agora na venda eles querem a aprovação da igreja? Vocês estão entendendo a maligna ação, a administração desse homem? Eles não estão preocupados com a sua vida. E se você segurar as contribuições, eles com certeza entram em desespero. Ficar atento para não aprovar aquilo que eles querem, porque é um jogo maligno. Eu vou deixar a cópia de um documento no final desse vídeo. Pause o vídeo e leia para você entender o que fazer. Se não me segue lá no Instagram, também no Facebook, estou por lá. E esse é o canal Fala Zaio. Eu vou deixar o documento aí, você pause o vídeo para você ler e entender como fazer se caso você for na Assembleia Geral. Que o meu conselho é fazer um protesto e não ir.